Boa tarde. O meu nome é Paulo Di Francesco, eu sou italiano, então desculpa pelo meu português, que não vai ser muito bom, eu acho, mas vamos tentar. Então, hoje vamos falar sobre a rede de nova geração, GPON, que muita pessoa acha, porque muitas pessoas acham que uma rede GPON é uma rede de nova geração, não é assim, um pouco mais complicado. Quem nós somos? Nós somos um Internet Service Provider, provedor de serviços na internet na Itália, com uma cobertura nacional por alguns produtos. Temos também a cobertura regional, como a rádio, como a tecnologia rádio da Microtik, de outro provedor no sul da Itália. Somos o operador de voz. Também, muitas vezes, por nossos clientes, nós trabalhamos no lado de desenvolvimento de software. Quando o cliente precisa uma coisa um pouco mais particular, vamos desenvolver para eles. Somos também distribuidor nacional do produto da Zyxel por o GPON, por o DSLAM e por Carrier Class Switches. Tudo o que um operador precisa para fazer uma rede de acesso de nova geração. Também eu trabalho 15 anos, já trabalho 15 anos na pesquisa, desenvolvimento, projetos europeus, mais ou menos de pesquisa e desenvolvimento. E já temos alguns projetos, por exemplo, esse é um projeto na parte do wireless, por acesso com CryptoID. Vai ser muito veloz nessa parte, porque nós estamos aqui para falar de projeto de pesquisa e desenvolvimento. Também temos dois ainda no lado da wireless, o projeto da Wishful, que é um projeto para autoconfiguração da qualidade do serviço em caso de cenário de recuperação de desastre. Quando você não tem mais rede em um lugar, precisa implementar em alguma hora, pode ser 2 horas, pode ser 3 horas, precisa uma nova rede. Então, precisa uma infraestrutura que seja muito simples, porque não tem engenheiros aí que pode fazer isso para você, mas tem serviço que é genérico. Então, no lado da rede vai ser um pouco mais complicado para implementar uma rede assim, porque não sabe como vai ser a arquitetura da rede, como vai ser a topologia da rede. Também temos um outro projeto no lado da SDN. Não sei quantos de vocês sabem o que é SDN. É uma nova tecnologia para fazer algoritmo sobre o nível da rede. Também, especialmente, estamos trabalhando com o lado da Denial of Service, sobre isso, porque é uma coisa muito interessante. E hoje vamos falar da tecnologia GPON. Por quê? Porque sendo System Integrator, trabalhando com outros operadores, também precisamos de falar com eles para ver o que eles acham que é uma rede de acesso de nova geração. Porque o problema é isso, o que eu acho seja uma rede de nova geração, muitas vezes não é o mesmo por o cliente ou por outro operador. Muito rápido sobre a rede GPON, porque eu já sei que aqui hoje temos vários operadores que já sabem o que é uma rede GPON. Então, simplesmente para falar o que é uma rede GPON, é uma rede muito veloz. Se você tem rádio, já sabe que a fibra é sempre a fibra, é muito mais legal, pode fazer muito mais serviço sobre isso. Isso, por exemplo, é o que tem por porta. Uma porta tem essa velocidade, então, depois essa velocidade vai ser... sobre essa velocidade você tem 64 clientes ou 32 clientes, depende de como vai ser a arquitetura, mas essa vai ser uma velocidade que vai resolver muitos problemas quando você vai passar no lado da rádio até o lado da tecnologia GPON. Já tem uma gestão de quality of service, qualidade do serviço. Então, o que significa isso? Que não é como no caso da rede wireless,
porque no caso da rede wireless você tem que inventar como vai ser a qualidade do serviço, como posso eu trabalhar como serviço. No caso da rede GPON, vai ser diferente, porque no caso da rede GPON já tem a tecnologia GPON uma qualidade de serviço. Então, vai ser uma coisa que já existe, que você precisa implementar na maneira correta para fazer um negócio que seja bom para você, para o operador. Falando com os colegas, o problema é que muitas vezes os colegas acham que a tecnologia GPON é simplesmente, eu tenho uma infraestrutura da wireless e simplesmente eu vou atualizar a minha infraestrutura wireless com a infraestrutura da rede GPON. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque no caso da rede GPON você precisa planejar antes qual é a tipologia de serviço que você precisa vender para o cliente. Por quê? Porque na rede GPON, em geral, no caso de um operador, que você vende é o serviço, não é a internet. Falando com muitos operadores, ele acha que está vendendo a internet. Não é isso. Você está vendendo serviços. O cliente paga por serviço. A internet simplesmente é um serviço. Não é o serviço e depois você, sobre a internet, vai colocar outro serviço. Não é isso. Já temos vários exemplos na tecnologia, por exemplo, na VDSL, de como é uma arquitetura correta por uma rede que seja uma rede de operador, não uma rede de operador wireless que acha que pode migrar com a tecnologia GPON. E também, GPON é uma tecnologia que está focalizada sobre o serviço. Focalizada sobre o serviço, que significa o que vai ser por operador, por provedor de serviço. Muito simplesmente, você tem um serviço na sua cabeça, você acha que tem uma possibilidade de vender para o cliente executivos, para o cliente muito mais grande, um serviço. Então, não coloque esse serviço sobre a rede internet, mas vai ser outro serviço no lado do outro serviço que você já está vendendo, que pode ser a rede internet, ou que pode ser o serviço da voz, ou que pode ser outro serviço. O problema é falar com os clientes, como operadores, que precisa de inventar, de pensar novos serviços. Isso é muito importante, porque isso dá valor como a sua oferta, porque não é simplesmente vender a internet, não é simplesmente vender a voz. Tem uma possibilidade, com a tecnologia GPON, de vender outras coisas, que pode ser, agora vamos ver que pode ser, vou fazer algum exemplo aqui na palestra hoje, mas isso depende simplesmente de você, porque é você que conhece os seus clientes, que sabe o que os seus clientes precisam, como os seus clientes vão fazer o seu negócio. Se você tem mais clientes executivos, ou se tem mais clientes da casa, na família, depende do tipo de cliente que você tem, pode fazer muitos mais serviços com uma ótima qualidade. E não é um serviço que necessariamente vá fora da sua rede. Eu sei que aqui no Brasil, um problema muito grande é que não tem uma boa conexão com o resto do mundo. O IP Transit está complicado, tem muitos problemas. Então, por que você não pensa um serviço que está na sua casa, no lado do operador, que não vai sair da rede, mas no lado do cliente vai ser um serviço? Então, essa tipologia de serviço é o que você precisa pensar para vender uma coisa que seja um diferencial na sua oferta. Outro problema, quando vamos fazer uma rede GPON, é que muitas vezes a conversa vai ser, eu tenho essa marca, vai funcionar como outra marca, vai dar certo como outra marca. Infelizmente, no momento, o que acontece no mercado GPON é que
Se você está utilizando uma marca de um fornecedor, precisa todo end-to-end, todo na mesma marca. Isso que agora, hoje, temos no mercado, infelizmente, porque não dá certo? Sim, dá. Mas pode acontecer que se você vai fazer um upgrade do firmware, se você vai fazer uma coisa no lado, ou no OLT é o lado do operador, ou no lado do ONT ou do Uno, pode ser que não vá mais a conectar o cliente, que você fica com clientes desconectados da rede, que não tem mais esse serviço. Por quê? Porque no mercado hoje, o mercado fala assim, eu posso garantir que vai dar certo simplesmente se você usa toda a mesma marca end-to-end. Mas, o meu conselho personal, você vai fazer seu teste na sua empresa, vai ver o que fica melhor para você. Pode ser que você gosta mais disso, de utilizar essa coisa como outra coisa. Simplesmente não vai fazer o desenvolvimento de uma coisa nova se antes não vai a utilizar na sua empresa. Simplesmente para falar o que é uma rede GPON. Uma rede GPON tem no lado do operador o OLT. OLT é a parte que vai terminar a fibra óptica no lado do operador. Depois tem a fibra óptica aqui. E depois tem um divisor óptico que tem a função de conectar muitos clientes na mesma porta do lado do operador. Isso por quê? Porque simplesmente assim você baixa o custo da infraestrutura, baixa o custo da parte ativa. Esse é mais ou menos para fazer mais rápido, para te falar sobre o que é a tecnologia GPON, a filosofia da rede GPON é isso. Não vai utilizar uma fibra cada cliente, mas vai utilizar uma fibra e depois, como um divisor óptico, vai conectar vários clientes com o ONU ou pode ser o ONT. Depende de como você vai utilizar a rede que você precisa no cliente. O que temos no mercado agora, hoje? Não sei, pode ser que 2 meses isso vai mudar porque a MikroTik vai a fazer uma surpresa para todos. Mas hoje temos somente ONU. Isso ONU é uma parte ativa que vai aqui na porta do roteador. E depois você vai fazer a configuração, você pode ir no site da MikroTik, vai ver como é essa configuração ou como vai fazer essa configuração. E depois que você faz isso, o que você tem? Tem uma possibilidade de conectar isso, o roteador, no lado do cliente, com essa parte aqui, tem uma fibra no outro lado, e depois vai a conectar no lado do operador, no lado do OLT. Por exemplo, poderia ser bom utilizar assim. Desculpe. Isso é um documento que você tem no site do MikroTik para ver como é a compatibilidade do SFP do ONU com o roteador da MikroTik. Não é tudo aqui, mas você tem um link, pode ir no site e ver como é a compatibilidade. Não vai dar certo tudo com tudo. Então, uma prima aplicação muito simples. Uma prima aplicação pode ser isso. Eu sei que você está pensando agora, mas eu tenho SFP, posso utilizar a fibra óptica. Sim, verdade. Mas às vezes você está utilizando uma infraestrutura GPON de outro fornecedor, ou você precisa implementar esse tipo de infraestrutura na sua rede GPON, que é GPON, pode fazer uma aplicação que é esse tipo de aplicação. Em esse caso, o que você vai fazer, vai utilizar a tecnologia GPON para conectar
uma rádio, e essa parte vai ser a rede de acesso, por exemplo, da rádio, e depois vai conectar tudo com a sua core network que está depois do OLT. Então, tudo isso para falar sobre o quê? Simplesmente que temos aplicações aqui, essa é uma aplicação, uma tipologia de aplicação que você pode fazer com uma rede GPON, e a limitação é simplesmente da sua cabeça, como você precisa imaginar a rede, você pode fazer. Mas, o problema da rede GPON, porque hoje temos uma tecnologia como a GPON que tem essa infraestrutura, porque está toda orientada no serviço. Toda a infraestrutura de operadores hoje está no serviço. O problema é isso, que se você vende o serviço, você ganha dinheiro. Então, não precisa vender uma internet mais veloz, precisa vender outros serviços utilizando a mesma infraestrutura que você tem agora, que é GPON, e não utilizando a internet, utilizando a tecnologia IP, que não é a internet. Isso é uma coisa muito importante, porque falando com muitos operadores, o que acontece é que eles ainda acham que simplesmente para fazer uma infraestrutura mais simples, eu vou dar ao cliente a internet e depois o cliente sobre a internet vai colocar a voz, vai colocar a IPTV, vai colocar tudo. E não é a maneira correta, porque depois a qualidade do serviço vai ser mais complicada. Então a coisa mais importante é fazer uma planificação do serviço que você precisa fazer e de como você vai fazer isso sobre a sua infraestrutura. Então, que novo serviço como podemos fazer novo serviço? Essa é a parte mais importante da parte da rede GPON. Por quê? Porque na tecnologia GPON, em geral, o conceito é que você tem essa parte aqui, que é a porta física do cliente. Pode ser ONU, pode ser ONT. Mas essa parte vai ser o que você vai deixar no lado do cliente. Essa parte não é flat. Essa parte tem várias opções que você pode configurar, dependentemente da configuração que você vai decidir na sua rede, para ativar o serviço. Para ativar o serviço, para separar serviço, porque aqui temos um serviço que está separado do outro, para decidir quanto vai a deixar, por exemplo, por um serviço de telefonia, que seja aqui antes de acessar na rede, vai decidir quanto vai ser e como vai ser a prioridade do serviço, que pode ser uma coisa que você decide. Então, por isso, tem somente a limitação de você decidir que tipologia de serviço você vai implementar cada cliente. Por exemplo, aqui temos essa parte que tem dois aqui de banda, está totalmente separado. Então, por exemplo, isso poderia ser a internet com qualquer outra coisa, a internet com uma IPTV. Essa poderia ser a parte da ligação telefônica, do telefone. E isso vai ser uma configuração que você vai decidir direto na casa do cliente. Como podemos utilizar isso para fazer novos serviços? Vou fazer dois exemplos. O primeiro exemplo é muito simples. O primeiro exemplo é a telefonia. Todos sabem o que é a telefonia. Também um cliente sabe que o serviço da telefonia é separado, é diferente do serviço da internet. Então, o cliente não se importa que o serviço da telefonia não está
sobre o serviço de internet. Simplesmente ele quer fazer um número, fazer a ligação, falar e desligar. Então, isso é um caso de um serviço que tem valor para o cliente, tem valor para você, porque o cliente já percebe como serviço que está separado da rede de internet, que tecnologicamente vai ser separado em uma arquitetura de rede que vai ser separada do serviço da internet. A parte mais divertente da rede GPON é essa parte. Primeira coisa, ok, aqui eu tenho, desculpe, aqui eu tenho um ONT. No caso do cliente, esse aparelho ONT tem a porta para LAN. Depois eu vou decidir, essa porta vai ser, por exemplo, por a internet. Bom, essa porta vai conectar com o computador do cliente. A porta para a telefonia. Nesse exemplo, estamos falando de um serviço com telefone analógico, que fica conectado aqui no aparelho de ONT, que é o equivalente da CPE, que você vai deixar na casa do cliente. Depois tem a parte passiva da rede em fibra ótica. E essa parte é a parte de acesso, que não tem valor. É muito interessante essa parte. A parte GPON não tem valor. O valor não está aqui, em essa tecnologia. O valor está depois, como você vai fazer a arquitetura, como você vai a desenvolver o serviço como cliente, como você vai a decidir que o serviço vai ser, que você vai vender esse serviço para o cliente. Então, em esse caso, o que acontece é que pode fazer direto, como se é um cabo. Imagine isso como um cabo. Tem um cabo com uma qualidade que você decide quanto é a qualidade. Você decide, por exemplo, no plano que vai deixar um plano de 10 megabits por a internet, você depois vai dedicar 1 megabit por a parte da telefonia. Porque fibra ótica pode fazer tudo o que você quer. Mas vai ser totalmente separado, como se isso é um cabo separado desse cabo. Então, por exemplo, uma outra coisa que é um pouco mais complicada quando você vai fazer essa tipologia de rede é que pode fazer essa parte com acesso em PPPoE, por exemplo, porque você quer fazer um acesso assim, PPPoE, para a parte do cliente. E essa parte totalmente transparente com um servidor aqui de DHCP, totalmente transparente, pode ser em IPv6. Por quê? Porque isso assim aqui, o vermelho é um cabo. Então, sendo um cabo, você tem que conectar isso, o telefone, com a parte, por exemplo, de rede que você decide que fica separada, totalmente separada. No lado do cliente, isso é muito simples. Você vai decidir na configuração, quando você vai fazer a configuração da parte da ONT, você pode decidir, por exemplo, que essa parte vai fazer um bridge com uma VLAN e depois vai na fibra, vai no LTE, fica no lado do operador, e vai ser uma VLAN totalmente separada do que era o tráfego que não tem valor. Isso não tem valor, isso tem valor. Então, eu preciso proteger isso a parte que está aqui. O que acontece? O que acontece é simplesmente que você pode utilizar, por exemplo, por a parte que não tem valor, pode utilizar por a parte da internet um aparelho da Mikrotik como o CCR, o Cloud Core Router da Mikrotik. Por quê? Porque aqui, em internet, você já sabe que depois que vai colocar muitos clientes como um plano de 10 MB vai a ser um tráfego, pode ser de 100 MB, pode ser de 1 GB, isso depende da arquitetura da rede. E também
pode fazer uma coisa assim. Pode colocar um outro aparelho, um outro roteador da MikroTik, que seja totalmente separado do lado da rede internet. Isso vai na internet sobre o seu core network. Isso não. Isso vai, por exemplo, se você tem um PBX virtual, porque quer vender essa tipologia de serviço com uma caixa vocal para o cliente, para fazer um serviço mais complicado, mais interessante para o cliente executivo, pode fazer e vai colocar uma infraestrutura que é fisicamente separada da internet e que é mais segura, simplesmente porque não está na internet. Porque não tem o problema de um ataque denial of service, por exemplo, porque se o cliente vai receber um ataque denial of service, vai receber aqui, e quando ele liga para você, ele pode falar com você, porque o serviço telefônico aqui está totalmente separado. Então, isso é como vai a ser, como um operador precisa utilizar a imaginação quando vai fazer um planejamento de serviço, não de rede, de serviço no seu plano da tarifa. Eu vou vender isso, vou vender outro serviço. Essa parte é muito simples. Vamos fazer outro exemplo de um serviço que você tem. Por quê? Porque, por exemplo, você tem muitos clientes, tem muita densidade de clientes em um lugar, porque você é o operador local mais forte. E tem uma rede em uma cidade, que pode ser pequena, pode ser grande, isso não é importante. Isso caso você tem uma infraestrutura que você não está utilizando. Por quê? Porque temos a infraestrutura na casa do cliente, temos o Wi-Fi, por exemplo, na casa do cliente, mas não está utilizando essa infraestrutura para ganhar algo. Sim, desculpe. Isso vamos falar depois, desculpe. E na parte do serviço, do outro serviço que podemos fazer, por exemplo, com um cliente, pode ser o serviço de offloading. Offloading é quando, por exemplo, um operador de rede LTE tem um problema muito grande. O problema muito grande é que a rede LTE tem um valor e quando o cliente vai no YouTube com o terminal, com o celular, para ver um vídeo, o operador de LTE não vai ganhar nada. Ou, por exemplo, no caso da Europa, tem vários operadores virtuais que têm o problema que cada vez que o cliente vai acessar o YouTube, ele precisa pagar o tráfego. O cliente vai pagar o tráfego, mas ele precisa pagar o tráfego no operador infraestruturado. Então, o offloading, o que vai ser isso, offloading? Muito simples. Você está muito forte em uma cidade, porque você tem a infraestrutura, tem o Wi-Fi na casa do cliente, e vai vender a parte da rede do Wi-Fi do cliente para deixar outras pessoas acessar com o terminal, como o Wi-Fi, na casa de outros. Mas, recorda muito bem que, no caso da tecnologia GPON, isso é separação de serviço. Então, a parte que você está dando para o cliente, que depende também do contrato que você vai fazer com o cliente, vai ser uma parte de infraestrutura que você pode utilizar quando o seu cliente não está utilizando. E você pode vender esse serviço por outros operadores, ou pode, se você é um operador LTE, pode baixar o custo
do tráfego do YouTube, do tráfego IP, quando você vai convencer o cliente de utilizar o Wi-Fi, de não utilizar o LTE. Ou pode fazer alguma oferta muito particular, porque é uma oferta, por exemplo, na Europa, estamos com alguns operadores que estão fazendo uma oferta, se o cliente vai utilizar o Facebook, não vai consumir o gigabit do mês. Se o cliente vai utilizar o YouTube ou vai utilizar um outro site que ele vai decidir, não vai fazer isso. Mesma coisa poderia ser, se o cliente vai acessar com esse serviço, por exemplo, na casa de outros clientes, que é a sua infraestrutura, a infraestrutura do operador, vai ganhar pontos, ou vai fazer outra coisa. Pode vender tudo que você tem na sua imaginação. Um exemplo disso é a rede Phone. Phone, não sei quanto de você conhece Phone, Phonera. É um projeto da Google. A ideia da Phone é isso. Eu vou colocar muitos access points, com uma alta densidade. E tem vários operadores que estão comprando a tecnologia da Phone para fazer offloading. Porque ele sabe que a parte mais importante é a rede LTE e precisa descarregar a rede LTE de todo o tráfego que não tem valor. Como vai ser uma implementação? Vai ser muito simples, vai ser tipo assim. Na arquitetura, depois quando você vai veramente a fazer a implementação, vai ser muito mais complicado. Mas eu tenho o meu serviço da internet, está aqui. Depois, por exemplo, eu tenho um SSID. Eu tenho um contrato com a TIM, vou vender, falo com a TIM. Você quer que eu vou fazer isso para você? Sim, porque ele sabe que tem valor. Bom, então vamos fazer uma coisa. Toda gente que fica conectada no wireless na casa do cliente, eu vou terminar com outra VLAN no switch e depois vou fazer uma fibra e vou te dar a fibra. Então, não tenho nada, não sei nada. Simplesmente eu vou fazer o trânsito do tráfego do cliente da TIM, por exemplo. Isso tem valor? Sim, tem valor, porque você pode vender, pode fazer serviços. E também pode fazer serviços no lado do cliente executivos, desculpe, quando, por exemplo, não é, em esse caso, você tem um aparelho que é muito básico para o cliente, para a família, para o cliente que não é um cliente executivo que já tem uma sua infraestrutura. Mas, por exemplo, utilizando uma infraestrutura assim, como aparelho da MikroTik, você pode utilizar a infraestrutura do cliente que já tem uma separação com a VLAN. Muitos clientes executivos têm o telefone VoIP SIP na empresa porque ele gosta mais de fazer assim, tirar o analógico e utilizar o telefone digital. E esse caso que você precisa simplesmente fazer é fazer a configuração da ONU aqui, para colocar uma VLAN que seja separada de outra VLAN da internet e fazer um serviço que seja separado do internet com um serviço que seja com o telefone que não é um telefone analógico, mas vai ser terminado de outra maneira. O que podemos utilizar mais que isso? Como eu já falei, depende do seu cliente. Pode ser Dropbox, pode ser tipo Dropbox, mas no seu data center. Pode ser um serviço de videosurveillance com a possibilidade de fazer recording, de não ter a parte do recording no lado do cliente, mas no seu data center.
Então, toda essa tecnologia de acesso é porque você pode implementar vários serviços, vender vários serviços e utilizar uma filosofia que o serviço está no seu data center e depois você tem várias VLAN, vários cabos virtuais que vai ser usado para colocar um serviço separado do outro. Então, em conclusão, qual é a filosofia de uma rede de nova geração? Que a GPON não é simplesmente uma tecnologia que o operador precisa utilizar para vender novos serviços, para vender mais valor, para fazer mais valor sobre a sua infraestrutura. Então, toda a parte da rede GPON é para valorizar a infraestrutura do operador. Tudo isso é uma evolução de 20 anos, mais ou menos, de prática comercial, de prática também da tecnologia, no lado do operador de grande porte. Por quê? Porque às vezes é melhor vender um serviço de R$3 que tem um custo de nada, sobre uma infraestrutura que você já tem, porque já tem o aparelho no lado do cliente, e às vezes tem mais valor fazer isso serviço de R$3. Por quê? Porque o valor que você está ganhando na venda do serviço internet poderia ser R$2. Então, simplesmente vai aumentar o delta de ganho no lado do operador. Então, essa é a filosofia, o ponto de vista que eu acho seja bom para um operador quando vai a fazer uma implementação da rede GPON. Perguntas? Você não tem perguntas? Bom, aí tem o meu contato. Se você precisa ficar em contato comigo, pode mandar um e-mail. Tá bom? Obrigado.